Que bom. Seguindo em frente, mas o exercício não fica de parte. Isto porque vamos ter a oportunidade de conhecer, com a ajuda do Vítor, que nos traz sempre convidados espetaculares. Vítor, bem-vindo. Boa tarde. Filipe, bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Então, como é que tu estás? Estou muito bem, Maria, também. Também, agora tratas-me por você. Ainda não. Sempre me trataste. É, fui 3 minutos só, não é? Não, era logo, como isto não homem, sei exato, tempo. Vítor, o teu fim de semana? O fim de semana foi bom, umas corridinhas. Sim? É, Que bom. foi muito Esteve bom para isso, por acaso, não Teve esteve? um bom fim de semana. Olha, hoje vens acompanhado pelo Filipe Assunção. Conceição. Conceição. Foi meu. Eu nem tenho Assunção. Eu tenho um nome muito mais complicado aqui. Filipe Conceição. Conceição. Filipe, desculpe. Estou desculpada. Sim, está claro. É culpa minha. Que é diretor técnico da Escola do Movimento, e acho que é por aí que devíamos começar a nossa conversa. Vítor, afinal de contas, que escola é esta? Porque parece-me que é uma escola que tem um conteúdo e uma forma de estar única. Sim. Antes de mais, deixa-me só dizer uma curiosidade que acabámos de saber ali fora. É que o Miguel e a Ana foram alunos do Foi? Filipe. É, ele é professor doutor na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e foi uma coincidência muito grande. Isto é mesmo uma ervilha, esta cidade. Que bom terem vindo no mesmo dia sem reencontrar-nos Claro, também. exatamente. É verdade. Portanto, eu conhecia a Escola do Movimento exatamente por ter características únicas, numa altura em que as escolas de atletismo, há uns anos desta parte, foram definhando, digamos assim. Achei curioso a atividade da Escola do Movimento, daí ter convidado o diretor técnico para nos explicar um bocado como é que, numa altura em que as escolas de atletismo definharam a cidade do Porto e no fundo, por todo o país, começaram a crescer como cogumelos escolas, por exemplo, de futebol. Como é que surgiu a ideia de criar a Escola do Movimento do Porto? A Escola de Movimento tem uma particularidade, que é esta. Eu, enquanto docente da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, eu sou responsável pela metodologia 2 e metodologia 3. Essas metodologias versam exatamente sobre a preparação dos novos alunos para depois serem lançados para o mercado de trabalho. De uma forma geral para diferentes modalidades? Não, especificamente no atletismo. Especificamente no atletismo. Entretanto, eu tinha chegado à faculdade, houve uns atletas que falaram comigo para começar a treinar. Portanto, tinha um grupo pequeno de cerca de 4, 5 atletas especialistas dos saltos, que a minha especialidade fundamental são os saltos. E, entretanto, enfim, na altura, o CDUP também atravessava um período difícil e o colega e amigo que lá estava, que é o Branco Lima, falou comigo no sentido desses atletas que funcionavam, portanto, ali na Ponte da Rábida, naquela zona, no Campo Alegre, que treinassem na faculdade. E então juntamos o útil ao agradável e eles transitaram para as nossas instalações e a partir daí nós demos início à Escola de Movimento em 2005. Mas anteriormente havia o CDUP, havia uns atletas, enfim, de forma independente que treinavam portanto, em 2 áreas e juntamos. Então podemos dizer que quem gosta de atletismo, a partir de determinada idade, o sítio que deve ir é para esta escola? Eu diria que sim, porque nós juntamos várias componentes formativas. Nós, neste momento, temos atletas desde os 8 anos até aos 60 anos de idade. Portanto, cada grupo com uma equipa técnica que os orienta em função da idade, em função da fase de desenvolvimento específica em que eles se encontram. Portanto, nós temos grupos de formação, nós temos grupos de competição. Os grupos de formação, portanto, vão dos 8 aos 14 anos. Eles fazem a preparação básica geral. Essa preparação é, portanto, enfim, permite um desenvolvimento multifacetado que depois podem transitar até para outros desportos. Mas há corpos mais aptos para a prática do atletismo? Corpos mais... Ou seja, chega lá no ECMO? Não, o atletismo está aberto a qualquer pessoa.
Só se observar nas especialidades do atletismo, nós temos indivíduos, temos diferentes morfótipos. E, portanto, qualquer morfótipo, qualquer um pode praticar atletismo. Não há discriminação porque este é mais alto, ou mais baixo, ou mais gordo, ou mais isto. Qualquer pessoa pode. E tendo a vossa escola as várias disciplinas do atletismo, também funciona um bocado assim. Portanto, vocês têm os miúdos desde os 18 anos e depois veem a que disciplina está mais apto aos saltos, se há velocidade. Exatamente, era isso que ia dizer. Na fase inicial, esses atletas fazem de tudo. Tem uma preparação de base. Os miúdos têm que brincar. E era aquilo que, portanto, que eles faziam. Eles têm que brincar, têm que aprender a andar. Aliás, é curioso que outra das coisas que está na gênese desta escola é ensinar os miúdos a andar, a mexerem-se. Porque o atletismo é básico, são os movimentos naturais básicos do homem. E isso é ensinado nessas primeiras idades. Eles brincam e aprendem. E progressivamente nós vamos observando qual é o seu desenvolvimento e vamos encaminhando para os grupos de especialização. E Filipe, e pessoas têm, por exemplo, eu falo por mim, problemas posturais que as impede de correr e não ter... Por exemplo, eu que se começo a correr tenho consequências no meu corpo, tenho dores de costas porque corro mal. As pessoas podem aprender a correr também nesse sentido, mesmo já adultas nesta escola ou não, não é? Sim, sim. Nós temos uma equipa de veteranos. Está-se a rir? Não estou a rir. É porque nós temos tido muitas solicitações, mas diversas solicitações. Pois, eu acho que hoje em dia, quando as pessoas querem começar, depois veem que não têm capacidade. Exatamente. Exatamente. Nós somos exatamente nesse sentido uma escola. E nós tentamos perceber os problemas de quem chega, enquadramos num determinado grupo. Normalmente eu tenho alunos, portanto, vamos lá ver, nós temos na nossa metodologia cerca de 18 alunos pelo menos, e eles são encaminhados para os diferentes grupos. Tem um supervisor, neste caso que é digamos, o treinador principal daquele grupo, que orienta os novos treinadores e controla tudo o que se faz. Portanto, a minha tarefa é supervisionar todos estes grupos e tentar perceber o que é que se passa e depois de discutirmos o enquadramento, nós temos uma comissão técnica que se senta, discute e tenta perceber quais são os problemas de cada um destes indivíduos e colocá-los. Vítor, há outra questão que eu tenho também aqui alguma dúvida, que é, já percebi esta parte da escola que me parece bem e parece-me que faz sentido na sociedade que vivemos hoje em dia, que toda a gente tenta correr. Mas depois, quem são aqueles que entram desde pequeninos com aquele sonho de serem verdadeiros atletas e de competição? São aqueles que têm alguém na família que fez alguma coisa já mais profissional e que deu cartas e que aquilo corre no sangue? Ou são pessoas que não têm nenhuma ligação à modalidade? Grande parte dos nossos atletas, no seu passado, portanto, os pais não foram atletas. Não. Simplesmente queriam que os seus filhos fizessem ou praticassem uma determinada modalidade. A partir daí, somos nós, essa tarefa de os encaminhar, os preparar para seguirem eventualmente para a média ou alta competição, é um papel que cabe à escola, enfim, em função da especialização que eles seguirem. Filipe, há pouco disseste que começaram com cerca de 4 atletas. Neste momento eu sei que tem à volta de 160, 170 atletas. Sim. Inclusive, eu visitei a escola do movimento esta semana, inclusive atletas estrangeiros que estão cá a fazer Erasmus, mas uma particularidade muito importante. Isso é engraçado. Uma particularidade muito importante que eu vi, e já vão perceber porquê, é que vocês também têm desporto adaptado. Sim. Pois, é que nós... Eu sou muito da forma de responder da Billy. Pois, é que no nosso caso, nós não nos centramos só naquela população dita normal, mas estendemos também ao desporto adaptado. Nós temos uma colega que fez atletismo e que é especialista dessa área, lançou essa proposta e nós achamos-la muito interessante e até porque também fomos procurados por alguns pais que tinham filhos portadores desta ou daquela, portanto, deficiência. E nesse caso, esses sujeitos, em função do grau, portanto, de dependência ou não que tenham, são incluídos nos grupos normais de treino. Exato. Portanto, nós praticamos, temos uma filosofia de inclusão.
independentemente das situações. Nós temos, por exemplo, um atleta que é de nível internacional, que esteve nos campeonatos do mundo em Indianápolis, e que provavelmente é uma das promessas portuguesas da velocidade, e juntamente com ele treina um atleta com enfim, do desporto adaptado. Parece-me bem que também haja respostas para todo tipo de pessoas, porque também têm que ter o direito e o acesso àquilo que gostam de fazer. O nosso tempo já não nos permite mais, mas só perguntar como é que quem quiser incluir na escola, como Sim, pode fazer? quem quiser contactar-nos deve dirigir-se ao nosso site, que é esquemov.pt. Portanto, encontra todos os nossos contactos, portanto, dos nossos responsáveis, enfim, ou envia um e-mail ou telefone, e neste caso depois damos todas as indicações necessárias para que procedam a sua inscrição e participação na escola. Ou então, pessoalmente, que acabamos por não dizer que as instalações estão dentro da FADEUP, sim. da Escola de Faculdade Sim. Desporto da Universidade do Porto. Ok. Esse é outro detalhe, é que portanto, nós funcionamos dentro da FADEUP, há tacitamente um protocolo entre aquilo que é o gabinete de atletismo e a escola de movimento. Parece-me bem. Exato. E os professores, todos os professores portanto, do gabinete de atletismo apoiam, digamos, esta escola. Portanto, estão muito bem apoiados nesta escola e isso podemos garantir. Muito obrigada, Filipe, gostei muito, uma simpatia. E Vítor, adorei conhecê-lo também. Vemos para a semana? Claro.